Olá, amigos! Você já deve ter ouvido falar nas cidades de Sodoma e Gomorra. Pois bem, eram duas cidades do Oriente Médio que foram completamente destruídas com fogo e enxofre que caíram do céu. Nós sabemos que já é comprovado tanto pela arqueologia quanto pela história que ambas as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como algumas outras circunvizinhas, foram realmente destruídas por fogo e enxofre. Mas é nos escritos bíblicos, ou seja, nos relatos dos livros da Bíblia, que esta história ela é contada com detalhes. Mas por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Segundo as Escrituras, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da grande maldade do seu povo. As pessoas que moravam lá faziam de tudo. Era estupro, eram crimes, adultério, tudo a céu aberto, em plena normalidade. E o mais interessante dessa história é que esse grande incêndio ele foi avisado antes. Ambas as cidades, Sodoma e Gomorra, elas são citadas pelo menos em 14 livros da Bíblia. Então, não tem como negar que isso aconteceu. Um dos primeiros avisos, ele pode ser encontrado já no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Veja o que está escrito. Então, disse Jeová, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, então pouparei a cidade toda por amor deles. Mas a verdade, quando a gente lê a história, é que não havia nem 50, nem 20, nem 10 justos naquela cidade inteira. Essas cidades, gente, eram tão perversas que seus pecados eles já não podiam mais ser tolerados. Então a destruição foi anunciada. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre choveram do céu, destruindo toda a cidade. Vamos ver mais um trecho do texto. Na manhã seguinte, Abraão avistou a região de sua tenda e viu apenas uma densa fumaça subindo da terra. Vejam que coisa triste de se ver. Mas afinal, Lanes, quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Bem, eles não morreram por causa de um pecado. Eles morreram porque abandonaram completamente o bem e a justiça. Eles se dedicaram por inteiro ao pecado. Alguns dos pecados de Sodoma e Gomorra que a Bíblia menciona são violência e imoralidade sexual, a homossexualidade, o estupro a céu aberto, a maldade pura com crianças, jovens, adultos, idosos, todos. Isso a gente pode ver em Judas, capítulo 1, no versículo 7. Outra causa foi a falta de vergonha completa. Eles não sentiam a mínima necessidade de esconder todos esses pecados. Podemos ver isto em Isaías 3:9. E também a arrogância e o desprezo pelos necessitados. Isso é muito grave. E a gente pode comprovar no livro de Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49. Bem, esses são apenas alguns dos fatos sobre a história dessas duas cidades, mas há muito mais. E nos dias atuais? Será que não temos cidades, lugares e até países inteiros que estão se portando da mesma forma, da mesma maneira que Sodoma e Gomorra? Porque a pornografia, a prostituição, em todas as suas formas, a mentira, a maldade, os estupros, assassinatos a sangue frio, idosos sendo maltratados. Estas coisas estão em todos os lados, estão nas ruas, estão nos bares, nas festas, estão na televisão, na internet. Então, irmãos, diante desses exemplos, vamos buscar nos aproximar mais de Deus, evitar essa contaminação cruel que pode nos levar a um grande mal, porque a qualquer momento nós podemos receber sobre as nossas cabeças a justiça de Deus. Deus pode estar no seu limite com a nossa sociedade.
fique alerta, fique atento, ore e vigie. Que Deus abençoe a sua vida.